Relacionamento aberto. Existem regras? É para o casal ou é só para um? Bom, relacionamento aberto não é ausência de regras, ao contrário do que muita gente pensa. Na maioria das vezes é justamente o contrário. Ele só funciona quando existem regras muito claras, conversadas, revisitadas e respeitadas. O problema é que muitas pessoas entram nesse acordo sem entender para quem de fato está sendo relacionamento aberto. Quando falamos de um relacionamento aberto, a gente está falando de um acordo em uma relação. E todo acordo precisa de clareza, de consentimento, de responsabilidade emocional. O relacionamento aberto ele não é moda, não é libertinagem e não é automaticamente sinal de maturidade emocional. Na clínica, o que eu mais vejo não são relações abertas livres, mas são relações extremamente confusas, mal combinadas e emocionalmente muito dolorosas. E uma das primeiras perguntas, sabe, que eu faço quando esse tema aparece é: esse relacionamento aberto é para o casal? Está aberto para o casal ou está aberto só para um dos dois? Agora, quando a abertura ela acontece para o casal, a vivência do relacionamento continua sendo em dupla, estão os dois juntos. E o vínculo principal dessa relação está sendo preservado, ou seja, o nós continua existindo. As experiências externas, quando elas existem, elas não substituem o laço central. Elas não competem com a relação principal e não acontecem no silêncio, na dúvida, no escondido. E nesse modelo, desde que haja esse acordo, ambos estão se beneficiando. Então, tem a conversa constante, a revisão de acordo e o cuidado com o impacto emocional que isso tudo gera. Então, a gente não está falando que é cada um por si. Então, é um nós com combinados muito claros. Mas existe um outro cenário que é muito mais comum do que a gente imagina. É quando o relacionamento ele se abre de forma individual. Ou seja, um quer abrir, o outro consente. Acontece que muitas vezes o outro consente não é porque ele deseja, mas porque ele tem medo de perder o parceiro. Aqui a gente já não está falando de uma relação de escolha livre. A gente está falando de uma concessão, por quê? Não pelo desejo, mas pelo medo. Quando apenas só um da relação usufrui dessa abertura e o outro suporta em silêncio, isso deixa de ter equilíbrio, percebem? Existe uma assimetria muito grande. E é importante dizer isso com muita clareza. Se abrir a relação é a única forma de manter alguém do teu lado, isso não se chama liberdade absoluta. Isso chama tentativa de sobrevivência emocional. Existe também uma forma mista, sabe, de abertura que eu queria falar para vocês, que é quando os casais que decidem fazer uma experiência pontual, eles têm regras também bem definidas. Então, pode ser uma situação específica, um evento, um momento acordado entre os dois, onde aqui o ponto central continua sendo o mesmo, o aval consciente. Lembra que eu falei lá atrás, o acordo. Nada acontece no escuro, nada acontece sem conversa. Muitas vezes a abertura do relacionamento ela surge como uma tentativa de até mesmo de evitar traições, sabe? E traição, ele também, diferente do que muita gente pensa, não é sobre o sexo, é sobre a quebra de acordo. Se existe anuência, não é uma traição. Agora, se existe ocultação, é. E o que machuca não é o ato em si. O que machuca é perceber que você ficou completamente fora do combinado. Existe um ponto delicado que quase ninguém gosta de falar. O que acontece quando surge um vínculo afetivo fora da relação? Quando isso acontece, o acordo precisa ser revisto. Ignorar esse vínculo costuma gerar mais sofrimento do que enfrentar esse sofrimento. Em alguns casos, é necessário haver até um afastamento dessa terceira pessoa. Em outros, o casal, de novo em forma de acordo, redefine limites. Em situações um pouco mais específicas, pode até surgir a possibilidade de um trisal, desde que isso seja consciente, é claro, conversado por todos os três envolvidos. E nada disso acontece sem o diálogo. O silêncio dentro desse contexto vai sempre virar dor. O relacionamento aberto, ele não é nem certo, nem é errado, mas ele não pode ser usado como uma anestesia também para crises profundas. Abrir a relação, ela não conserta a falta de diálogo, não resolve ressentimentos antigos e também não sustenta vínculos frágeis. Se abrir a relação é a única forma
de não perder alguém, talvez o que precise ser aberto não seja o relacionamento, mas a conversa, que talvez nunca tenha acontecido. Agora, se esse tema aqui te atravessou, talvez ele não seja apenas teórico para você. Na terapia, a gente não decide por você. Eu te ajudo a entender de onde vêm essas escolhas, quais são os limites envolvidos e o que realmente está em jogo. As informações para os atendimentos estão aqui na descrição. E me segue para saber mais dicas assim de relacionamentos. Eu estou aqui na... Meu nome é Flávia Dória e sou especialista em relacionamentos.